Bom, vamos lá, vamos seguir. A nossa próxima mesa redonda é sobre inovação e competitividade no agronegócio. Irão compor aqui a nossa mesa José Eustáquio Vieira, que é pesquisador do IPEA, professor do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais e da pós-graduação em Economia Aplicada da Universidade de Viçosa. Ele é economista, matemático, mestre em Economia Rural e doutor em Economia. José já realizou pesquisa de doutoramento na Universidade de Bordeaux e pós-doutorado na Universidade de Colômbia. Ocasião, inclusive, em que escreveu o livro Agricultura e Indústria no Brasil, Inovação e Competitividade. O livro teve coautoria do professor Albert Fichlon. José foi agraciado com o prêmio Rui Miller Paiva, da Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural. Ele desenvolve e avalia políticas públicas de inovações tecnológicas no setor agropecuário no IPEA e já foi diretor de programa no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Nosso outro palestrante é José Roberto Cunha. Ele é bacharelado em Economia e Administração, possui mestrado em Relações Internacionais pela Universidade do Canadá e doutorado em Administração e Marketing. José Roberto é professor visitante da Universidade de Economia e Negócios Internacionais da China. Ele possui vivência profissional no setor público, no Brasil e no exterior, e tem grande experiência no setor privado, nas áreas de comércio exterior e agronegócio. Ele é ex-presidente do Corecon São Paulo e do Sindecom São Paulo. Atualmente é vice-presidente do Sindecom. A mediação dessa mesa fica por conta do conselheiro do Corecon São Paulo, Ricardo Martins. Sucesso a todos. Boa apresentação. Ok. Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Como já anunciado, eu sou Ricardo Martins e vou mediar essa importante mesa sobre inovação e competitividade no agronegócio. O agronegócio, sem sombra de dúvida, tem mostrado evoluções muito importantes, né? Alta tecnologia no campo sendo aí usado, né? E, com certeza, a produtividade também crescido e, de forma importante também, sempre olhando para as questões ESG, principalmente as questões de sustentabilidade, né? Nós teremos, então, os dois palestrantes, já anunciados também, o José Eustáquio Vieira e o José Roberto Cunha, que terão cada um 15 minutos e, ao final das apresentações, nós iremos debater as questões que a nossa audiência julgue interessantes colocar no debate, né? Eu fico muito honrado em fazer parte desse debate também tão importante, né, que a gente vê o quanto a importância desse setor na economia nacional e principalmente aos olhos do mundo, né? Isso é fundamental aí que a gente cresça, né, como uma grande economia, principalmente sustentável, né? Eu vou passar a palavra então ao José Eustáquio Vieira, para que ele, então, dê início à sua apresentação. Muito obrigado pela participação de todos. Tenham todos aí uma boa apresentação. Obrigado. Por favor, Eustáquio. Muito obrigado, Ricardo. É com prazer que eu venho fazer essa apresentação, né, por convite do Conselho Regional de Economia do Estado de São Paulo. É sempre bom retornar, né, a casa, e eu digo assim, a casa dos economistas, né, para a gente debater questões importantes. E eu acho que o setor agropecuário é aquele setor que hoje vem puxando a economia brasileira. Eu não tenho dúvida que a gente vai fazer um frutífero debate aqui. Acredito que a minha apresentação já esteja colocada. Então, o título dela é Agronegócio, Economia e Desenvolvimento Sustentável. A gente, eu escrevi aí errado, né? Congresso Brasileiro Paulista, mas é Congresso Paulista de Economia, tá? Então, eu faço essa ressalva.
E vamos, então, às informações que eu venho trazer para a gente fazer esse debate. Bom, esse primeiro slide é uma correspondência que foi feita entre o Dr. Eliseu Alves, fundador da Embrapa, junto com o professor Eduardo Chu, que posso dizer que foi talvez o nosso maior brasilianista, né, junto aí, claro, com Fischler e o próprio Werner Bayer, né, acho que são os maiores brasilianistas que nós tivemos no país, e o professor Chu, aí numa carta de 1976, ele expressava ali uma grande preocupação com a produção de alimentos, né? Ele mostrava que havia um déficit de alimentos muito grande na parte de produção de cereais, e que para os países pobres aumentarem essa produção era necessário praticamente que dobrar a taxa de crescimento. E ele mostrava que num cenário de curto e médio prazo, praticamente muita gente ia morrer, né? Infelizmente, né, naquela época, pessoas, né, ligadas às ciências sociais, sobretudo à economia, não conseguiam resolver esse problema. Então, muito das políticas que eram feitas era no intuito de extrair renda da agricultura ao invés de investir nela própria, né? É claro que a gente está falando aí do ano de 1976, o Brasil fez um esforço tremendo na promoção de investimento em ciência e tecnologia na década de 70. Por exemplo, a criação da Embrapa, ela se deu em 1973, né? Então, é claro que 76, ali era 3 anos após a criação da Embrapa, então o país ainda estava num processo de discussão, de investimento em ciência e tecnologia, que pudesse aumentar o crescimento, né, da produção brasileira e evitar que muita gente pudesse morrer. Então, essa carta, eu acho que ela é icônica em termos históricos, mostra essa preocupação da época. Um pouco antes, na década de 60, né, havia toda uma discussão do crescimento do milagre econômico, né, o aumento da urbanização e o crescimento da demanda por alimentos. Então, essa preocupação ela vinha também associada ao consumo maior de alimentos que a gente tinha nessa década. Bom, trazendo aqui alguns dados atuais do censo agropecuário, a gente observa que existe, né, em 2017, né, que foi confirmado nos dados do censo de 2006, uma desigualdade produtiva muito grande, né? De um lado, 9% dos estabelecimentos mais ricos respondiam por 85% da produção, enquanto 91% dos estabelecimentos mais pobres eram responsáveis por apenas 15% da produção. Voltando, né, ali naquela década de 80, eu estou falando, né, um pouco da questão da desigualdade produtiva que a gente tem hoje, né, e voltando a um pouco um problema do crescimento da produção ali na década de 70, 80 e em diante, né? O aumento da produção ele tem que se dar de duas formas. Primeiro, né, de um deslocamento da curva de oferta, a gente partindo do ponto A ao ponto B. Esse seria um resultado de curto prazo e eficácia duvidosa, né? A gente poderia ter, inclusive, aumentos de preço, né? E um segundo deslocamento, que seria o deslocamento da curva de oferta, de S para S', né? Seria um resultado de médio e longo prazo, o que demandaria investimentos públicos e privados em extensão, ciência e tecnologia, né? Bem como ocasionaria, por exemplo, poderia ocasionar, né, uma redução de preço de P1 para P3. Então, eu coloquei aquele primeiro slide justamente para mostrar a preocupação em termos de aumento da produção. O segundo slide mostra um pouco a desigualdade produtiva que a gente tem hoje, mas que, mesmo com essa desigualdade produtiva, o país conseguiu fazer investimentos públicos ao longo aí das últimas 5 décadas, de forma a fazer um desenvolvimento em capital humano e mudanças tecnológicas. Então, o resultado, né, de longo prazo que nós vimos na economia brasileira foi esse movimento número 2, onde nós obtivemos, inclusive, redução do preço dos alimentos da cesta básica. Isso está ligado à ciência e tecnologia, está ligado à produtividade e novos conhecimentos que foram aplicados no campo. Bom, essa primeira tabela mostra que
nos últimos anos, há uma preocupação muito grande com a agroinflação e a questão da segurança alimentar. E aqui nós colocamos alguns indicadores que mostram um pouco o comportamento desses números. Primeiro, a gente tem uma maior safra de grãos, que foi colhida em 2020. Né? Em 2021, nós obtivemos a segunda maior safra. No ano corrente, a gente está prestes a colher a maior safra novamente de grãos, ou seja, o país vem, ano após ano, produzindo cada vez mais, ou seja, numa quantidade de terras, o que é uma maior produtividade. A agroinflação ela se mostrou mais intensa no Brasil, comparada ao resto do mundo, pressionada pelos choques adversos. Quando a gente fala em choques adversos, eu poderia aqui relatar vários pontos, né? Reabertura das economias pós-pandemias, as altas dos preços do petróleo e de energia, né? O conflito entre a Rússia e a Ucrânia, problemas climáticos, escassez de insumos importados advindos da China, enfim. E, além disso, o aumento dos gastos públicos no mundo e no Brasil também. Né? Acontece que, no Brasil, esses gastos, num primeiro momento, quando a gente analisa do ano de 2019 para cá, eles são inflados, né? Mas já depois da pandemia, já no ano de 2021, a gente começa já a ter uma retração dos gastos públicos e uma retomada dos patamares anteriores ao que a gente tinha visto no ano de 2020. O número de pessoas com desnutrição, estimados pela FAO, ele vem aumentando no mundo. A grosso modo, né, essas pessoas com desnutrição elas estão alocadas no Oriente Médio, na África e um pouco aqui na América Latina. Só que cabe observar que, nesses últimos anos, houve, né, uma política econômica anticíclica. Né? Em 2020, nós tivemos a expansão do crédito para salvar empresas. Essa expansão do crédito também foi voltada para o setor agropecuário. Né? O aumento dos gastos públicos na área de saúde, a proteção econômica ou auxílio emergencial à população vulnerável, né? E a manutenção do emprego com políticas de flexibilização trabalhista e o apoio financeiro aos estados e municípios, o que gerou aí algo em torno de 700 bilhões de reais de gastos nesse ano. Em 2021, como eu tinha falado, houve uma retração dos gastos públicos aos níveis anteriores da pandemia e um aumento das taxas de juros à medida que o país começou a observar que aquele gasto público inicial, com os choques adversos que nós tivemos na economia internacional e dentro do país, né, poderiam inflar os preços dentro da nossa economia. Então, essa política de aumento da taxa de juros a partir ali, né, do segundo trimestre de 2021 é observada. Então, a gente pode destacar o seguinte: primeiro, uma política de crédito expansiva e, segundo, um controle inflacionário com aumento da taxa de juros. Nós vimos que os dados do índice de PIB por trimestre do Brasil desde 2015, quando a gente analisa esse período da pandemia, a economia volta num crescimento em V. Então, de fato, a economia se recupera nesse período mediante as políticas que foram adotadas. Bom, quando eu mencionei os números de população desnutrida, né, da FAO, é importante observar o seguinte: o país fez um esforço tremendo para a redução da pobreza nesse período, e isso fez com que a pobreza no Brasil estivesse caindo de 2021 para 2022, algo em torno de 24%. Então, enquanto a expectativa de crescimento da pobreza era vista no mundo em torno de 15%, no Brasil a gente observou uma queda de 24%, com todas aquelas medidas econômicas que foram feitas no período da pandemia. Logo em seguida, né, a evolução das famílias atendidas pelos programas sociais de 2020 para 2021 houve um crescimento muito forte e apenas no último ano nós verificamos uma adição de 5,7 milhões de famílias dentro desse contexto. Então, o Auxílio Brasil
e incorporou basicamente 5,7 milhões de famílias ou 12,9 milhões de pessoas no programa. O valor médio do benefício por preço da cesta básica, tá? Quando a gente compara os anos, né, de 2010, o mês de dezembro de 2010, o mês de dezembro de 2015 e o mês de junho de 2022, a gente observa que o ganho real é muito grande, né, nesse último ano, né? Então, o reajuste do valor pago, quase de 30 bilhões adicionais até julho de 2022, tem possibilitado ganho de poder de compra de até 116% com o piso, né, de R$ 600 da política do Auxílio Brasil. Enfim, os indicadores dentro da agropecuária, a gente pode mostrar o seguinte, que o Brasil apresentou uma taxa de crescimento do rendimento agrícola e pecuário de 1990 a 2020, né? Rendimento, eu estou falando produção por hectare, ou então quilograma por hectare, tá? Isso na pecuária e na agricultura, o Brasil mostrou-se uma liderança comparada, por exemplo, Argentina, Canadá, China, França, Alemanha, Índia e Estados Unidos. E a participação percentual de florestas nativas e plantadas por países selecionados em 2019, o Brasil também tinha uma participação percentual majoritária comparada a esses mesmos países, né? É importante refrisar que, nesse período de pandemia, países como Estados Unidos e a própria União Europeia aprovaram o plantio em áreas ecológicas, com a justificativa de salvaguardar, né, a questão da segurança alimentar. Nós fizemos uma estimativa, né, do indicador que eu chamo de efeito poupa-floresta. O que é o efeito poupa-floresta? Se a gente pega uma situação passada, né, onde a gente tem uma tecnologia atrasada, se a gente pegar um contrafactual utilizando essa mesma tecnologia atrasada, mas para aumentar a produção, uma vez que o aumento da população ocorreu nesse período, era necessário, né, desmatar essa área aí que a gente está chamando de Y nesse contrafactual. Só que no presente, o que a gente observa é que a área Y ela não foi desmatada. E a área que foi utilizada para aumentar a produção é essa área X, que é um pouco maior do que era no passado, mas com uma tecnologia moderna. Então, o que aconteceu? A população aumentou ao longo do tempo, o consumo de alimentos cresceu, né? Tem-se uma maior demanda por terras, mas no Brasil o que a gente observa é que o efeito poupa-floresta é muito grande, né? Eu normalmente falo que o efeito poupa-floresta significa menos fome no Brasil e no mundo, né? E menos desmatamento. Quando a gente compara os países, a gente observa que o Brasil, de 1990 a 2020, né, que é um período que a gente está ali, que passa por um período de preocupações com as questões ambientais e chega até o período corrente, né, o Brasil ele economizou praticamente 43,2% do território nacional com esse efeito poupa-floresta. A Índia, que foi o país que teve também um efeito poupa-floresta muito grande, poupou 34,5% do território indiano. A Argentina, que foi o terceiro, 13,8%, e os demais países com percentuais menores. A gente observa, no caso específico do Brasil, né, que esse efeito poupa-floresta ele vai aumentando ao longo do tempo, com uma inclinação ainda maior no período mais recente. Eu não sei se o próximo slide a gente vai conseguir. Deixa eu ver se... esse aqui é um gráfico dinâmico. Deixa eu ver. Vocês estão vendo? Esse aqui é um gráfico dinâmico, não sei se vocês estão observando. Onde mostra
ao longo do tempo, né, o efeito poupa-floresta do Brasil comparado a esses países. E o Brasil, cada vez mais com a incorporação tecnológica, vem, né, se destacando nesse quesito. Então, a gente observa que, ao final do período, o Brasil ele fica no topo da lista, né, sendo o país que mais poupou floresta nesse espaço aí de praticamente nas 3 últimas décadas. Tá? Ou seja, chegou em 2020 com 43% do território poupado. Tá? Bom, em termos de matriz energética, o Brasil tem a maior participação no consumo de energia limpa, tá? 41,5%. Os demais países, né, têm percentuais inferiores a 20%, e a média mundial de consumo de energia renovável é de 11,9%. As produções de energia hidrelétrica e por biocombustíveis são potenciais existentes no Brasil. Né? Quando a gente compara os biocombustíveis, a gente vê que o Brasil e os Estados Unidos lideram na produção de biocombustíveis. Como a gente está chegando no final, eu vou passar mais rapidamente esse slide e falar um pouco mais sobre esse. Né? O Brasil ele produz cada vez mais por unidade de emissão. Isso significa o seguinte: os resultados mostraram que 1 quilo de alimento produzido hoje gera menos emissões do que no passado. E o Brasil liderou essa corrida mundial por uma produção sustentável, comparado a esses mesmos países. Tá? As considerações finais são o seguinte, né? O Brasil apresenta a maior taxa de crescimento da produtividade, baseado em ciências e tecnologias, quando comparado a esses países. A gente está no centro da produção sustentável, ou seja, temos muito a contribuir com a oferta global de alimentos e de energias. O efeito poupa-floresta foi o maior verificado entre os países comparados. Né? A produção brasileira por unidade de emissão cresce de forma contínua ao longo do tempo. Isso quer dizer tecnologia e mais sustentabilidade. Né? Por fim, aqui são algumas referências, né, que foram utilizadas nessas apresentações, alguns livros que nós apresentamos aí nos últimos anos, e ficam aqui os contatos, né, registrados para aqueles que quiserem entrar e discutir um pouco mais algum desses temas de forma mais aprofundada. Eu agradeço aí, peço desculpas se eu tenho passado aí do nosso limite do prazo de exposição. Muito obrigado, Eustáquio. A gente, então, passa a palavra para o Cunha, né? E lembrando a todos os participantes que a apresentação ela vai estar disponível, né? Assim que houver a liberação, vai ser comunicado e todos vão poder ter acesso. Obrigado, Eustáquio. Eu passo a palavra, então, para o Cunha. Boa noite, Cunha. A palavra é sua. Boa noite. Eu quero inicialmente agradecer a organização do Congresso Paulista de Economia, do Corecon São Paulo, pelo convite. Agradeço também a participação do Ricardo, nosso coordenador presidente, que ele pode caçar a nossa palavra a qualquer momento, se nós exagerarmos no tempo, e parabenizar o José Eustáquio. Realmente, a sua apresentação, uma das mais brilhantes que eu vi até hoje sobre economia, principalmente nesse momento político que o Brasil vive, que você apresentou dados, né? Não prováveis situações. Né? Seria interessante que encaminhar para a União Europeia, para os Estados Unidos, para que eles tivessem uma visão da real situação do agronegócio no Brasil. Parabéns e obrigado também. Cumprimento a todos os participantes do Congresso. E o tema inovação e competitividade, ele é muito interessante para mim, creio que para muitas pessoas também. Eu, 3 décadas atrás, por exemplo, poucos eram os economistas interessados em atuar no agronegócio. O mercado de trabalho era instituições financeiras, mercado financeiro em geral, o setor público, sempre foi muito importante no passado. Alguns se atreviam a ser empreendedores ou industriais e comerciantes. Mas o agronegócio não era tão endeusado como é hoje.
E eu creio que aqueles que estão participando deste evento devem atentar-se para o fato de que há um espaço enorme para o profissional de economia atuar no agronegócio. Nossa formação ampla, diversificada, e nos permite ter uma grande contribuição e aprendermos muito também com aqueles que desbravaram a agricultura brasileira. A agricultura, a pecuária, o agronegócio em geral. Eu preparei apenas, devido ao tempo, inovações importantes que elevam a competitividade do Brasil no campo do agronegócio. Mas, antes, eu queria citar a importância, já mencionada pelo José Eustáquio, da Embrapa. A Embrapa, como ele mencionou, foi criada em 1973 e o ministro da Agricultura à época era o Luiz Cirne Lima e o presidente era o Médici, Emílio Médici. E, naquela época, ligando com a palestra anterior, a exposição anterior do professor Odilon Guedes, o último plano de desenvolvimento nacional de desenvolvimento basicamente foi naquele período em que se pensava em projeto de país, em planejamento estratégico, que depois foi desmontado ao longo do tempo. Então, vejam que a importância de uma decisão há 40, 50 anos atrás, dentro de um projeto nacional de desenvolvimento, o resultado que ela trouxe hoje. Não se pode falar em desenvolvimento competitivo, com inovações, portanto, competitivo do agronegócio brasileiro e de uma inserção internacional bastante agressiva, no sentido competitivo também, sem falar na Embrapa. Então, vale a pena sempre lembrar os nomes, porque nós, brasileiros, esquecemos as relações de causa e efeito na economia. Decisões adotadas há 40, 30, 40, 50 anos têm efeitos até hoje. Portanto, se nós adotarmos certas decisões hoje, teremos sucesso também no futuro. Inovação, como todos conhecem, são, de uma maneira simples, um conceito, são mudanças que alteram produtos, serviços, práticas, mas sempre com a intenção de aumentar a competitividade da empresa ou do instituto de pesquisa, ou seja, da área que for, aumentar a competitividade no mercado em que ele atua. Interessante que o aumento da competitividade proporcionado por inovação só é validada a inovação se tiver resultado concreto no mercado. Se não tiver um resultado concreto, não se considera uma inovação naquele momento. E competitividade, ela também está relacionada à inovação, porque competitividade são características, são qualidades, né, de uma empresa, de um país, de um setor, que permite rivalizar com sucesso com os demais participantes, com os terceiros que concorrem naquele setor, ou naquela área, naquele segmento. E uma das qualidades importantes para se ter competitividade é a inovação, que é o item anterior que eu mencionei. Então, vamos citar algumas inovações no agronegócio brasileiro que, por meio, que contribuiu para a competitividade. Eu fiz bem pontual, eu tenho certeza que depois, se houver perguntas, tanto o Ricardo quanto o José Eustáquio, já que a especialização dele em doutorado, né, em pós-doutorado, perdão, é nessa área, poderão contribuir ainda mais. Começamos por algo simples: inovação no plantio, agroecologia ou agricultura biodinâmica. Uma inovação fundamental. São diferentes culturas, plantas, vamos colocar num linguajar mais simples, que são produzidas na mesma área, no mesmo território, e elas mutuamente se beneficiam. É algo simples, hoje em dia nós temos visto isso bastante no noticiário, nos documentários, mas foi uma inovação importantíssima, como, por exemplo, recentemente eu vi uma reportagem sobre a produção de soja com eucalipto. Muito interessante. Isso há 20 anos atrás era impensável, vamos dizer assim, talvez menos. No manejo, com relação à pecuária, por exemplo, uma das inovações que não foi brasileira, mas foi importada e implementada no Brasil, é o método Voisin.
que é a rotatividade de pastagens, que permite, se dividirmos uma certa área de pastagem em 4, que o gado, por exemplo, permaneça uma semana em cada área, assim o pisoteio não prejudica a área total, é fertilizada aquela área que ele está, e ele vai fazendo uma rotatividade cada semana numa determinada área. Eu estou simplificando, eu creio que todos já ouviram falar, mas são inovações importantes que nós estamos aqui mencionando para vocês. Um outro exemplo, a colheita no campo, a simples colheita, né? Hoje, eu estive presente neste ano na AgriShow e vi maquinário, equipamentos, tratores, né, sem motorista, controlados à distância, né, como se fossem robôs, colhendo de maneira eficiente. Isso tem um aspecto positivo, que é melhorar a competitividade, esta inovação. Porém, nós temos que atentar também, nunca esquecer, que o deslocamento da produção, que o deslocamento da população que está ocupada no campo precisa ser objeto de um programa de reciclagem, de um programa de capacitação, para que eles possam ser recolocados no mercado e não simplesmente abandonados nos centros urbanos, né, como ocorre na história da América Latina, e formando as grandes áreas de favelas ou comunidades, infelizmente, que não são atendidas. Mas esses tratores têm uma eficiência brutal e são controlados à distância por GPS, por satélite e assim por diante. É extremamente importante esse tipo de inovação. Outra inovação, desenvolvimento de sementes. Essa é muito interessante, porque a Embrapa tinha como objetivo, e a gente, muitas vezes nós nos esquecemos disso, desenvolver uma agricultura e uma pecuária tropicalizada, porque nós utilizávamos tanto espécies vegetais, animais e determinadas técnicas de cultivo que eram desenvolvidas nos países de clima temperado, ou na Europa, Estados Unidos, por exemplo. E hoje nós temos condições até de exportar esta tecnologia, esse know-how de tropicalização, e eu acho que esse é um ponto que eu queria deixar para o final, mas aproveito e menciono já, que é uma preocupação que o Brasil deve ter com a inserção internacional da agricultura e com as barreiras que ele vai sofrer no futuro por parte dos Estados Unidos, dos países europeus. O Brasil deve procurar parcerias na África para, além de levar uma contribuição econômica, tecnológica e gerar o desenvolvimento social na África, dali partir para acessar os mercados externos da Europa e até da Ásia, com preços muito mais competitivos. Então, esse é um ponto de reflexão, que talvez levante alguma pergunta. Esse desenvolvimento de sementes, por exemplo, permitiu que certas culturas fossem resistentes a pragas, portanto, usamos menos produtos que poluem o meio ambiente para combater essas pragas e que se adaptam a climas diferentes. Recentemente também vi uma reportagem interessante, até no Globo Rural, que a produção de trigo na Bahia está crescendo de maneira significativa. Quem poderia imaginar isso há 15 anos atrás? Né? Trigo normalmente era produzido no Rio Grande do Sul, depois foi para o Cerrado e agora na Bahia. Provavelmente veremos em todo o Nordeste esta boa iniciativa inovadora. Outra questão importante é com relação aos softwares de gestão agrícola. Eu confesso que eu tento acompanhar algumas das inovações no setor, mas é impossível você acompanhar. Hoje, com o sucesso da ideia, que também não existia 30 anos atrás, 20 anos atrás, do empreendedorismo nos jovens universitários e jovens de ensino médio, de escolas técnicas, que sejam agrícolas ou industriais ou comerciais, as startups estão desenvolvendo com uma rapidez e uma diversidade uma série de softwares de gestão agrícolas, né, que, com algoritmos complexos, né, colhem, eu anotei aqui dados sobre diferentes safras, né, agiliza as análises,
com sensores numa mesma área produtiva, tem sensores em diferentes partes daquela área que permitem ao empreendedor controlar o grau de irrigação, naturalmente irrigação mais moderna, né? De várias formas, mas eu digo, não é aquela tradicional, a quantidade de água necessária para cada parte específica de uma grande área de produção. Isso tudo é extremamente interessante, não é? Porque permite ao agricultor ser ágil, ser mais eficiente, ser sustentável e ser mais competitivo. Essas inovações estão florescendo de maneira assustadora no mundo, mas no Brasil principalmente. Nós temos todos tido conhecimentos da importância dos drones hoje em dia. Eles são espetaculares, porque eles podem atuar em todos os campos, e na área, eu digo campos agora, não só na área agrícola, mas na questão agrícola, do agronegócio, determinadas culturas que são passíveis e sensíveis a determinadas pragas podem ser identificadas por meio de drones rapidamente, o foco inicial ou os pequenos focos iniciais de pragas, e os drones lançarem certos adesivos com ovos, né, dos insetos, que são aqueles que vão exterminar as pragas, mas exatamente naquela área em que elas estão ocorrendo. Isso permite uma eficácia, uma eficiência, uma economia, não é? E evita-se poluição do meio ambiente, porque também você pode atacar exatamente no ponto necessário. O objetivo, né, nem sempre é exterminar as pragas, não, mas é controlá-las de maneira que a produção não seja prejudicada. Os drones são especiais na geração de mapas, né? Onde estão, por cores, onde é que estão as pragas, é muito interessante. Uma outra ideia, e aí realmente é algo mais complexo para que eu possa mencionar, são os mini-cromossomos. É algo extremamente interessante, está ligado à engenharia genética. Portanto, são genes, não é a agricultura transgênica, não é essa que eu estou mencionando, é uma paralela, que é mais aceitável, portanto, para o mercado consumidor. Tem que ter resultado em inovação, senão resultado no mercado, aumento da competitividade, aumento das vendas, faturamento, emprego e assim por diante. Esses mini-cromossomos, eles são inoculados em sementes que gerarão plantas com, vamos dizer assim, atributos nutritivos que não teriam no seu crescimento, na sua gestação normal. Não estão mudando a genética da planta, estão apenas acrescentando novos nutrientes para que ela possa ser mais útil, né, tanto para os seres humanos, quanto como ração animal, por exemplo. Isso é extremamente... Imagine certas plantas que poderão ter esse tipo de engenharia genética com ferro e produzidas em regiões onde há carência nutricional, questões de saúde graves para as populações, e isso poderá ajudar e muito para minimizar esse sofrimento, essas desigualdades, tanto no Brasil como no mundo. A outra ideia interessante, né, é a chamada agricultura 4.0. Nós vimos no passado, mais ou menos nos anos 50, se não me falha a memória, a Revolução Verde. A Índia estava liderando, tinha uma grande campanha, a Revolução Verde. Depois que a introdução de insumos, de máquinas de capital, bens e equipamentos na agricultura. Nos anos 2000, nós tivemos o GPS, portanto, se falava em agricultura 3.0. E agora nós temos essa agricultura 4.0. Eu até anotei aqui o que significa o 4.0, é similar à importância que tem para a indústria 4.0 também, ser competitiva. Ela é chamada de agricultura 4.0 ou agricultura digital. É interessante porque é introdução, a inovação com tecnologias compostas de softwares
integrados com sistemas para equipamentos, como eu falei, bens de capital, máquinas, conectados às redes de internet. Portanto, isso e o Big Data, inteligência artificial, todos esses elementos, é a chamada internet das coisas, né? E isso aí não é que a soma de cada um dessas inovações tem um resultado, vamos dizer assim, aritmético. Ela é um resultado exponencial, porque multiplica-se muito os benefícios para aquela cultura ou para aquele empreendimento do agronegócio. Então, é a chamada internet das coisas aplicada à agricultura. Nós podemos ver que ela começa há pouco, né, 10 anos atrás, mas não sabemos aonde ela vai chegar. Ainda bem, tenho certeza que será uma outra surpresa, além daquela mencionada pelo José Eustáquio, à época da Embrapa. Terminando, e eu espero que nós possamos ter tempo aí para algum debate, né? Nós podemos falar também da questão do uso da água, que é essencial que seja racionalizado e possa ter uma maior produtividade, mesmo com uma quantidade menor de água, além da proteção das nascentes, dos rios e assim por diante. Então, agradeço aí a participação, agradeço o nosso coordenador presidente, que de maneira gentil, Ricardo Martins, avisou do final da exposição. Obrigado. Obrigado, Cunha, obrigado, Eustáquio. Bom, infelizmente a gente tem pouco tempo para perguntas da audiência, né, que seria interessante, né, dentro de tudo que tanto Eustáquio como Cunha trouxeram, né, ao debate, seria muito interessante. Aí é um debate que eu acho que a gente tem muito, né, para ver como, né, tudo isso chega ao final, né, na mesa daí do consumidor, e é interessante, né? Mas eu queria trazer uma pergunta, rapidamente, Eustáquio e Cunha, quem tiver mais familiarizado com o tema, né, a gente vê todo esse crescimento, toda essa inovação, todo esse lado tecnológico, mas a gente tem uma preocupação muito grande a respeito do financiamento de tudo isso, né? As tecnologias, elas estão acessíveis, né, a não muitos, né, produtores aí, justamente porque envolve altos recursos e então ou você financia, ou você coloca capital próprio. Então, rapidamente, eu queria algumas palavras de vocês, a gente tem 4 minutos agora, mas sobre justamente essa questão do financiamento. O mercado de capitais é um caminho através do FIAGRO, por exemplo. Eu queria que vocês colocassem algumas palavras nesse sentido para que a gente possa entregar, então, nosso trabalho com chave de ouro. Quem começa? Quer começar, Zé Roberto? Não, pode começar, Eustáquio, porque a gente tem 4 minutos, tá? Tá, João. Então, é o seguinte, eu acho que o desenvolvimento tecnológico, ele não só contribuiu, né, para o crescimento da agricultura mais organizada, com maior escala, né, que as pessoas costumam chamar de agronegócio, né, mas também ela serviu para auxiliar a pequena produção ou mesmo aquela agricultura familiar. É claro que modelos institucionais dentro da nossa economia contribuem nesse sentido. Então, por exemplo, o cooperativismo é uma forma de que pequenos agricultores tenham escala produtiva e acessem as modernas tecnologias, né? Agora, essa segunda etapa que você já está falando, da questão da financiarização, né? Eu acho que cada vez mais instrumentos privados vão financiar, sim, os investimentos em novas tecnologias no setor agropecuário. É curioso, né? Eu aduno aí com o que o Zé Roberto comentou, né? No passado, as pessoas não entendiam muito bem a agricultura, né? Nós, economistas mesmo, fomos
ensinados de forma a compreender a agricultura como um setor marginal de desenvolvimento econômico, a gente passa a perceber que a agricultura está no centro do progresso tecnológico, né? E gera efeitos de transbordamento para a economia como um todo. A partir do momento que você tem essa transformação, é claro que o mercado de capitais vai ser um instrumento muito importante nesse sentido. Não vou estender mais para deixar o Zé Roberto comentar. Obrigado, Eustáquio. Cunha, por favor. Só para complementar, o Eustáquio foi bastante claro e objetivo. Eu acho que nós precisamos de inovações no sistema financeiro, principalmente privado, para desenvolver mecanismos que permitam a expansão da agricultura por meio da aquisição de tecnologias, de equipamentos, de técnicas modernas, principalmente do pequeno e médio produtor. Eu acho que nós vamos melhorar ainda, o setor privado está descobrindo já, eu vejo os bancos atuando fortemente nisso, mas mecanismos inovadores para que o produtor rural, o empreendedor rural, não produtor somente, o empreendedor rural, ele possa se beneficiar das inovações tecnológicas e ser mais competitivo. Obrigado, Cunha. Eu gostaria, então, de agradecer as palavras tanto do Eustáquio como do Cunha também. É um assunto que realmente rende muita informação, muito debate. Nós não temos conhecimento de tudo que o campo nos oferece, então esse é um painel, é uma mesa redonda a ser replicada toda vez que tivermos oportunidades. Eu agradeço muito o Eustáquio, agradeço muito o Cunha. Não faltarão oportunidades aí para que a gente possa debater. Muito obrigado a todos. Mais uma vez, obrigado à audiência. E nós, então, passamos a palavra para a organização. Obrigado. Bom, obrigada, José Eustáquio e José Roberto, e também ao Ricardo.